partir do versículo 45. Ficar brigando com o ventilador, mas eu não quero sair da frente do ventilador, está no calor. Então, só na página aqui. João 11. Eu te contava com um aqui, rapaz. Eu não sei se eu botei na boca. Não, mas eu tinha um bonzinho ali, não, aqui. Eu botei na boca aqui, não sei o que eu coloquei. Na Bíblia, tá ali na Bíblia ali, ó. Tá ali. Eu fui ali com ele e esqueci ele ali, né? Ali. Isso, é quando eu dei a cabeça dele. Aqui no versículo 45. Vamos lá? 11 a partir do versículo 45. Diz o seguinte: portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E o que Jesus Cristo fez, né? Ressuscitou lá. Esse milagre da ressurreição de Lázaro é considerado o maior milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus. E Jesus, antes, né, de Lázaro ressurgir, né, ele fala algumas palavras que ele vai entender que realmente Lázaro ia ressurgir. Então, a gente pode ir lá no capítulo 11, versículo 1, para a gente conferir alguma fala de Jesus acerca da ressurreição de Lázaro. Gente, isso aí está gostosinho, mas não dá. Né? Vamos lá. E diz o seguinte, o texto, né? Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era mesmo que ungiu o Senhor com bálsamo, ele enxugou os pés com os cabelos, um evento, né, que ele está falando de um evento que ainda ia acontecer, tá bom, gente? Então, assim, João aqui, no Evangelho de João, ele está sendo descritivo. Ele está descrevendo um milagre, entendeu? Ele está narrando um fato que já aconteceu, e ele traz um detalhe que ele vai, entendeu? Relatar isso posteriormente. Entendeu? Então, ele traz essa coisa daí, essa referência futura. Né? Se é possível falar isso. Versículo 3. E mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. Quando Jesus viu isso, disse: essa enfermidade, ouviu, essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Né? Então, assim, olha como Deus trata uma situação de tragédia. Porque é a situação de tragédia aqui, porque tragédia é toda vez que a morte é tragédia. Né? Então, Jesus Cristo ele chega e fala, na verdade, isso é para a glória de Deus. Versículo 5. Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá. Né? Qual a referência dessa reclamação dos discípulos? É que Jesus Cristo, ele, lá no capítulo 9, antes de curar, antes de ressuscitar Lázaro, ele cura um homem cego de nascença. Vocês vão ver isso lá. Né?
pai, com voz do vovô. Né? Então, quando ele é interrogado, então o que acontece? Ele não sabe dizer que foi que curou. Depois começam a questionar a cegueira dele, a doença dele. Aí chamam os pais confirmam realmente e tal, aquela coisa toda. E depois o que acontece? Eles tentando argumentar que havia alguma coisa errada no milagre que Jesus Cristo fez, ele fala assim, olha, mesmo assim está errado porque a cura foi feita no dia de sábado. Né? Então começa uma confusão danada e no meio dessa conversa toda, dessa confusão toda, a gente vai para o capítulo 10, onde Jesus Cristo, ele começa a dizer que ele é um bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Né? Eu li esse versículo até hoje lá contigo. Né? A gente leu essa passagem aqui com o Wilson, que foi lá na casa do Wilson, lá com ele. A gente leu essa passagem até lá. Entendeu? Então ele começa a falar essa coisa. Né? E lá no versículo 25 do capítulo 10, Jesus Cristo fala, eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Então, o que acontece? Houve um grupo que creu em Jesus, um grupo que creu muito, entendeu?
convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais miraculosos. Você tem que parar com isso, precisa dar um passo nisso. Esse homem está fazendo muita coisa boa. Esse homem está fazendo muita coisa boa. E a gente, como homem de Deus, como pessoas de Deus, como pessoas que creem, como servos fiéis, nós precisamos parar com isso. Versículo 48. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. E aqui é uma questão política que está acontecendo aqui, né? Porque ninguém queria saber desse Estado, ninguém queria saber da Judéia. Era a confusão danada. A gente vê isso até hoje lá no Oriente Médio. Olha o grupo para brigar, olha gente para gosta de briga. Né? Pôncio Pilatos, quando pega isso daqui, ele pega sem querer pegar esse negócio. Aí ele achava que ele ia fazer vista grossa para um monte de coisa, e a ordem, né, do Império Romano, né, a ordem do Império Romano era só: eu não quero que vocês arrumem confusão, eu não quero que vocês arrumem tumulto. Porque o maior medo do Império Romano era o quê? Era os judeus, que eram muito brigões, se rebelarem contra o próprio Império. Então, quando se levantava um líder, eles entendiam que esse líder estavam o quê? Armando ou fazendo alguma rebelião para tomar o Império. A gente percebe isso no nascimento de Jesus Cristo. Quando é anunciado pelos reis magos que vieram visitar o novo rei que ia nascer, o que aconteceu com o imperador? O imperador: quero que você traga aqui porque eu quero adorar também. E ele manda matar um monte de criança. Porque o Império Romano dominava sobre os judeus. E eles precisavam manter os judeus dominados, servos ali. E qual era a função, praticamente, do clero judaico? Era manter em paz aquela situação. Manter em paz. Vocês não acreditam em Deus? Então isso aqui precisa estar em paz, porque se vocês manterem isso aqui em paz, o cargo de vocês, a boquinha de vocês, também vai ser mantida. Né? Então eles tinham boa comida, eles tinham boa roupa, eles tinham uma vida confortável, dada pelo povo? Não, dada pelo Império Romano. O Império Romano foi tão assim benevolente, entre aspas, com os judeus, que eles construíram parte do templo judaico, sabia disso? Então o templo da Porta Formosa, vocês lembram que os cambistas estavam lá? Quem foi que fez essa Porta Formosa? Quem foi que deu de presente para os judeus essa Porta Formosa? Foi o Império Romano. Então havia um acordo ali de camarada para que eles mantivessem o povo tranquilo. Vocês vão poder ter a religião de vocês vão poder adorar o Deus de vocês, mas
fariseus, né, o sinédrio. Versículo 55. E desde aquele dia resolveram o quê? Resolveram matá-lo. Resolveram matá-lo. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região perto do deserto, uma aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com os seus discípulos. Quando se pronunciava a Páscoa dos judeus, muitos daquela cidade subiram a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Continuavam procurando a Jesus e, entretanto, no templo diziam uns ou outros: que vos parece? Ele virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde ele estava, ou denunciasse para compreender. Resumindo, não é porque a gente é crente, porque a gente ora, porque a gente é conhecedor da palavra, a gente vai entender totalmente o plano de Deus para a nossa vida. Isso não é garantia. Não existe essa garantia. Então, o convite de Deus é sempre que acalme-se. Né? Acalme-se. Eu estou no controle. Eu estou no controle da vida de vocês. Eu estou no controle das coisas. E assim, me deixa assustado ao ver, assim, morre alguém aqui. E essa pessoa fica 4 dias morta. Aí aparece uma pessoa aqui, né, e dá ordem para que essa pessoa que está morta, e já está o quê? Em estado de decomposição. Essa pessoa não dá para assustar? Não dá para assustar. É uma coisa tremenda. Né? É uma coisa, é um milagre assim, é um sinal maravilhoso. E é Deus que fez, foi Deus que fez esse milagre. Mas mesmo assim, muitos não creram nele. Muitos não creram nele. Às vezes a gente tem aquela pessoa que a gente gosta pra caramba, gente boa. Gente boa pra caramba, gente boa. E às vezes até nosso parente. Foi legal. E eu tenho gente assim. Conheço gente assim. Que é gente boa, que é legal e tal. E que passa às vezes por situações difíceis. E que experimentam as coisas de Deus. Lá de Urizuma tinha uma menina que passou por isso, né? Ela estava no CPI, ficou meses no CPI. A igreja ia lá, orava e tal, depois ela não orava. Aí levou ela para a igreja orando e tal, essas coisas todas. E o pessoal foi lá, cuidou dela, tratou dela, fez de tudo, que não sei o que lá e tal. Aí ela foi, pegou, tomou a decisão ao lado de Cristo. Ela tomou a decisão ao lado de Cristo e deu um testemunho lá na frente, dizendo todas as coisas maravilhosas que Deus fez, e ela só estava ali por um milagre de Deus. Depois que ela tomou a decisão do milagre de Cristo, alguns meses depois, ela desapareceu. Ela simplesmente desapareceu da igreja. Aí o que aconteceu? O irmão, o pastor Milton, ele veio da casa dele, passou pela praça. Aí quem é que estava lá no bar com os amigos com um copo de cerveja, tomando cerveja? Quando ela viu o pastor, ela ficou assustada. Aí o Milton ficou sem reação. Ele falou assim, cara, ficou sem reação. Mas foi lá para ver. E Milton lembrou de todas as coisas que Deus fez pela vida dela. E ela continuou lá no bar com um copo de cerveja. Então, nem todo mundo que tem contato com Deus vai entregar o seu coração e vai reconhecer o nome de Deus. Essa pessoa pode ser não crente ou essa pessoa pode ser crente. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que quando Jesus Cristo vier, no
pai disse com ele, mas eu lembro que quando eu estava comprando e eu ia no banheiro e eu vi o sangue, eu chegava assim, eu preciso falar disso. Eu preciso ser curado disso. E Deus me mostrou ali, cada vez que eu ia no banheiro, que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou completamente dependente de nós. Essa vida vai acabar. Mas a gente tem uma oportunidade aqui, Deus nos dá uma oportunidade para a gente crer e para a gente não crer. Ah, mas eu preciso ver os sinais. Sinais são eu. Se você vê o sinal e você não quer crer, você não vai crer. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida. Essa semana seja uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, estamos chegando para o final.